Olá! Estamos iniciando mais um encontro da série Apocalipse Revelações de Esperança. Queremos iniciar com um forte abraço a você que está aí conectado no YouTube e também você que está conectado no Facebook. É muito bom ter a sua companhia. Para você que quer aprimorar ainda mais o conhecimento no assunto do Apocalipse, você pode solicitar inteiramente grátis o guia de estudo Apocalipse Revelações de Esperança. Para ganhar ele, basta você colocar ali no comentário, no YouTube ou no Facebook, dizer assim, eu quero. E um exemplar desse chegará inteiramente grátis para você. Legal, não é mesmo? Hoje, o pastor Everton Santos vai trazer um assunto maravilhoso. Os 7 selos. Você já ouviu falar dos 7 selos? Que impacto será que ele tem na nossa vida? Que diferença que ele vai fazer? Será que ele interfere de alguma maneira na minha e na sua vida? Curioso, né? Então aguarde que logo mais o pastor Everton Santos vai trazer esse esclarecimento para nós. Mas antes, quero convidar você a cantar a música tema dessa série. A esperança é Jesus. Ele é o caminho.
Olá, amigos, que bom que vocês estão aqui conectados conosco mais uma vez. Eu estou contente pelo privilégio que teremos nessa noite de estudarmos a palavra de Deus juntos em mais um episódio da série Apocalipse e Revelações de Esperança. E sabe que segredos, eles fascinam a humanidade. As histórias, por exemplo, de detetives, espiões, cientistas, interessam a muitas pessoas justamente porque há no enredo um mistério a ser desvendado. E a partir de pistas iniciais, hipóteses elas são formuladas pelos investigadores e reformuladas à medida que as pistas vão sendo descobertas. Finalmente, provas contundentes revelam o segredo e muitas vezes a verdade é bem diferente das conjecturas iniciais dos pesquisadores. E Deus, sabendo da grande responsabilidade, que é descobrir um segredo em primeira mão, deixou na Bíblia mensagens cifradas em códigos e símbolos. No entanto, os mistérios de Deus estão além da compreensão e não podem ser elucidados por nenhuma inteligência humana. Por mais que nos esforcemos, nós não somos capazes, nem dignos, de desvendar sozinhos os segredos eternos. No entanto, nessa noite, nós vamos encontrar aqui, vamos entender na palavra que há alguém que pode decifrar todos os mistérios ocultos, revelar o futuro e guiar aqueles que confiam nele em meio aos acontecimentos do porvir, até a segurança que só ele pode oferecer. E nós entenderemos, então, nessa noite, a temática dos 7 selos dentro do Apocalipse. E para que nós possamos compreender esse tema tão importante, eu quero convidá-lo para fechar os olhos, para que nós busquemos a iluminação do Espírito para compreendermos aqui a temática dos 7 selos. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que temos nesse momento de estudarmos a Tua Palavra. Queira abençoar-nos, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê a compreensão dessa temática tão importante. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos então iniciar aqui Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 5, e nós vamos entender a primeira questão dessa noite. Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Já pensou poder descobrir o que acontecerá no futuro? Há pessoas que dizem ter este poder, mas sabemos que somente na Bíblia nós encontramos evidências palpáveis, evidências confiáveis de alguém que é sim capaz de desvendar o futuro para nós. E nós vamos então ler alguns versos aqui de Apocalipse capítulo 5. Vamos então a partir do verso de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6 agora. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão por sobre a terra. Essa é a introdução, então, da cena, da visão dos 7 selos. Essa visão nos mostra que há alguém capaz de desvendar o futuro da humanidade. E vemos aqui, então, a visão que mostra quem é digno de abrir o livro, é a visão do livro selado. Nós falamos sobre ela já nessa série. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse revelam a segunda grande visão que o apóstolo João teve, envolvendo o trono de Deus e o Cordeiro. Ela serve como uma introdução para a visão dos 7 selos. Em Apocalipse 5, verso 1 a 4, João vê um livro selado
com 7 selos que simbolizam todo o destino da humanidade nas mãos de Deus. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, é o único ser habilitado para romper os selos do livro e do futuro e desvendar o que ainda está por acontecer. A abertura de cada selo desencadeia certos eventos históricos sob o ponto de vista da história da igreja cristã. A linguagem do Apocalipse é relacionada à aliança com Deus, e aqui nós entendemos, então, que esta aliança, esse conceito de aliança, ele é melhor compreendido quando em Levítico 26 e em Deuteronômio 28, nós entendemos que a infidelidade à aliança com Deus é punida com morte pelos animais do campo, espada, pestilência e fome. Assim, os selos podem representar, então, consequências do período de infidelidade da igreja à aliança com Cristo. Apesar disso, o primeiro cavaleiro não trará maldição, ele não traz maldição, pois o seu período corresponde à fase de pureza da vida da igreja. A igreja de Éfeso. Lembra que nós estudamos sobre as 7 igrejas? Agora nós estamos recapitulando alguns pontos dentro dos assuntos que nós já vimos. E nós vamos avançar, então, para o contexto dos selos. Vimos aqui a visão que introduz os 7 selos, lembrando que o livro era um rolo, então imagine um rolo selado ali, 7 selos, que não permitem que o conteúdo dele seja lido, e isso, então, causa tristeza a João. Mas, posteriormente, eles vão começar a regozijar, porque o Cordeiro que foi morto e ressuscitou é digno de abrir o livro e revelar o futuro. Ou seja, Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, torna-se digno de revelar a nós o plano de Deus para a humanidade. E nós vamos à segunda questão, agora entrando na visão dos 7 selos, entender o que significa o primeiro selo. Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhes dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo representa o período da igreja de Éfeso. A primeira igreja das 7 igrejas do Apocalipse. O primeiro selo, ele representa o período dessa igreja, pois a visão de um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça representa a pureza do primeiro período da igreja cristã, dos anos 31 ao ano 100 depois de Cristo. É a época dos apóstolos. Eles pregam a doutrina pura da Bíblia, enfrentam muitas lutas, mas não permitem que a verdade fosse adulterada. Houve também grandes vitórias para Cristo, milhares de pessoas convertidas ao Evangelho, que foi pregado a todo mundo conhecido naquela época. Isso é a representação, então, dos eventos que ocorrem a partir da abertura do primeiro selo. O início da história da igreja cristã. Um período de pureza, um período de fidelidade à Bíblia. Vamos ver agora o que acontece e o que significa o segundo selo. Versos 13 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O primeiro cavalo era branco, esse cavalo agora é um cavalo vermelho. O segundo cavalo representa o período da igreja de Esmirna. A visão de um cavalo vermelho com o seu cavaleiro com uma espada para tirar a paz da terra por meio da matança representa o período da segunda igreja ali da série de 7 igrejas do Apocalipse. Lembra que eu falei que haviam várias séries de 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas. Os castiçais ali tem 7 lâmpadas também. Então nós temos uma série de 7 no Apocalipse. E muitos deles estão em harmonia, então. E nós vemos aqui que há uma harmonia entre esses selos ali e o período de algumas das igrejas. E esse é o período da segunda igreja. Período da igreja cristã, a era dos mártires, do ano 100 ao ano 313. A cor vermelha e os símbolos desse selo falam de derramamento de sangue. É o período das perseguições gerais desferidas pelo Império Romano contra os cristãos que preferiram morrer a renunciar à fiel obediência aos princípios bíblicos.
Esse selo começa com a morte do último apóstolo, João, no fim do primeiro século e chega até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Milão, que interrompe as perseguições do governo romano pagão aos cristãos. Nesse período, muitos cristãos selaram seu compromisso com Deus pela sua própria vida. E isso está representado, então, pela cor do cavalo, o cavalo vermelho que recebeu ali, então, a ordem de tirar a paz da terra para que os homens matassem uns aos outros. Ou seja, houve uma perseguição aos cristãos nesse período. E nós vamos agora ao terceiro selo, verso 5 e o verso 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo representa o período da igreja de Pérgamo. A visão retrata um cavalo preto e o seu cavaleiro que tinha nas mãos uma balança. A sua oferta de trigo e cevada significa a escassez e fome presentes. Representa o terceiro período da igreja, quando as trevas espirituais começaram a envolver o cristianismo ao ele se aliar com o Estado. A cor preta muitas vezes representa nas escrituras as trevas morais, o pecado, a apostasia ou o erro, correspondente ao período que vai de 313 a 538. Durante esse período houve o processo de paganização da igreja. O espírito de materialismo contaminou o cristianismo e a maioria acompanha o processo de deterioração da verdade, porém uns poucos fiéis remanescentes seguem respeitando as doutrinas bíblicas. O azeite representa ali o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Cristo derramado pelos pecadores. Há várias citações, depois você vai receber o estudo em PDF, você vai ver as citações aqui nas quais eu estou baseando esses significados, mas pela questão do tempo eu não estou mencionando todas elas, para que nós possamos seguir aqui dentro de um tempo que fique mais agradável e aceitável aqui para o nosso programa dessa noite. Vimos então os 3 primeiros selos, agora veremos o que significa o 4º selo. Apocalipse, capítulo 6, verso 7 e o verso 8. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O 4º selo representa o período da igreja de Tiátira. O 4º selo representa o período, então o 4º período ali, a 4ª igreja, aqui o cavaleiro ele que aparece é um cavaleiro amarelo, e o nome dele, o cavalo é amarelo, né? E o nome dele é Morte, e ele age por meio de guerra, fome e pestilências. Ele representa o 4º período da igreja cristã, o que de uma forma paganizada de cristianismo acabou dominando a política da Idade Média. Corresponde à fase que vai de 538, quando entra em vigência o decreto de Justiniano, que dá ao bispo de Roma autoridade sobre todos os líderes religiosos e civis até 1517, o começo da Reforma Protestante. As doutrinas puras foram jogadas por terra nesse período. E os cristãos paganizados, quando eu falo de paganizados, os cristãos aceitaram costumes pagãos que foram inseridos no cristianismo, como a doutrina da imortalidade da alma, como a guarda do domingo, como um princípio de adoração ao Deus Sol, que era considerado um Deus dentro do sistema religioso romano, e outras crenças também de que o Papa era o mediador entre Deus e o homem, sendo que a Bíblia apresenta que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E essas doutrinas, então, elas foram colocadas acima das Escrituras. E os cristãos ali perseguiram, os cristãos paganizados perseguiram implacavelmente o pequeno remanescente fiel à verdade bíblica. Porque em todos os momentos da história, embora houvesse apostasia, Deus sempre teve um remanescente que se manteve fiel à sua palavra. Esse é o período, então, do 4º selo. Agora nós vamos chegar ao 5º selo e vamos entender o que o apóstolo viu
debaixo do altar. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vejam que João, ele visualiza debaixo do altar almas. E aqui almas são pessoas que haviam sido mortas por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. No altar de bronze do santuário, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, Levítico também fala um pouco sobre isso, nós entendemos que ali se ofereciam sacrifícios de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Levítico 4, verso 7. O símbolo é claro aqui. O sangue do pequeno grupo de mártires que rejeitou a apostasia da igreja é derramado como um sacrifício ao pé do altar. Esse sangue simbolicamente clama a Deus, como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão, Gênesis 4:10. O quinto selo é o período da igreja de Sardes, cobre o período que vai de 1517 a 1755, o período da Reforma Protestante. O sangue dos mártires ele clama debaixo do altar, perguntando quando que Deus fará justiça. Que mártires são esses? São os mártires que foram mortos nos períodos que antecederam ali a abertura dos primeiros selos. Então você lembra, eu falei anteriormente, que os cristãos paganizados perseguiram o remanescente fiel à palavra de Deus. E esses que morreram por testemunho da palavra de Deus estão agora simbolicamente debaixo do altar, ofereceram a sua vida como sacrifício agradável a Deus. E nós vamos então entender que fenômenos naturais são descritos na abertura do sexto selo. Vamos ver alguns fenômenos na natureza que ocorreriam por ocasião da abertura do sexto selo. Versos 12 e o verso 13. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. Alguns sinais evidentes. Há terremoto, o sol fica negro, há uma queda de estrelas e a lua torna-se vermelha como sangue. É interessante que o grande terremoto tem sido identificado pelos estudiosos como o terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755. Um dos terremotos mais importantes quando se fala de abalo sísmico, enfim, na história foi um dos maiores, foi sentido tanto na Europa como parte da África. E nós entendemos então que este terremoto, ele cumpre aqui o sinal que é descrito como abertura aqui do sexto selo. O escurecimento do sol ocorreu em 19 de maio de 1780, quando nuvens negras tomaram conta do céu e a escuridão produzida naquele dia a partir das 10 horas da manhã foi tão densa que parecia que era noite. As galinhas voltaram para o puleiro, os pássaros pararam de cantar. Timothy Dwight, que é uma testemunha, professor de Harvard, escreve sobre esse fenômeno e ele diz que se todos os astros do céu fossem cobertos por um véu, não teriam produzido uma escuridão tão densa quanto a escuridão daquele dia. A lua se tornou como sangue na noite desse mesmo dia. E ocorreu posteriormente, então, uma queda de estrelas em 13 de novembro de 1833. Entendendo, então, que o tempo do fim iniciou com a cruz e, após 1798, esse tempo chega à sua fase final. Os 4 episódios astronômicos mencionados são muito significativos. Daniel 7:25, 12:7, dá mais detalhes sobre os 1260 anos. Você vai entender um pouquinho melhor, eu vou mandar ao término aqui da nossa classe um diagrama para você entender um pouquinho melhor esse contexto das 2.300 tardes e manhãs, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mas é depois de 1798 que nós entendemos que começa, de fato, o tempo do fim. Encontramos-nos, então, a partir da abertura do sexto selo, no tempo do fim, após 1798. E a pergunta é, então, agora, por que razão os ímpios rogarão desesperadamente, nesse contexto que as rochas e as montanhas caiam sobre eles? Versos 14 a 17 dizem que na abertura do sexto selo, os ímpios clamarão que as rochas recaiam sobre eles. E nós vamos ver, então,
versos 14 a 17. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vejam então que diante da segunda vinda de Cristo, aqueles que se ampararam na graça salvadora receberão a vida eterna. Essa é uma palavra de esperança. Porém, aqueles que recusaram a salvação em Cristo terão que enfrentar as consequências. Eles não suportam olhar para um Deus glorioso. Eles não suportam ver o Cristo glorificado. E para esconderem-se da face de Deus, eles pedem que os montes recaiam sobre eles. Que farão os anjos, então, em relação aos fiéis servos de Deus? É a nossa nona questão nessa noite. A gente vai se encaminhando aqui para as considerações finais. Apocalipse 7, verso 2 e o verso 3 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado o poder, fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os anjos, por ordem divina, aplicam sobre os salvos o selo do Deus vivo, um sinal de fidelidade ao Criador. Os anjos, então, aplicarão um sinal que irá distinguir aqueles que servem a Deus, aqueles que adoram a Deus e aqueles que rejeitaram a sua graça. Os selados serão, então, preservados quando os ventos da destruição final da humanidade não forem mais contidos pelos anjos de Deus. Hoje Deus ainda está contendo. Os anjos estão contendo os ventos de terríveis coisas que ainda ocorrerão. Mas a mensagem de esperança que o Apocalipse dá é que aqueles que creem em Deus não sofrerão esses flagelos. Aqueles que creem em Deus não precisam ter medo. Aqueles que creem em Deus não precisam ficar ansiosos. Podem confiar que, assim como lá no Egito, quando as pragas caíram sobre os egípcios, mas os hebreus não foram atingidos, assim será no tempo do fim. O que ocorrera lá no Egito, no Êxodo, na libertação, é um exemplo, é um tipo do que ocorreria no tempo do fim, na libertação final do povo de Deus. E nós chegamos então agora, finalmente, ao 7º selo. Vamos ver o que aconteceu ao se abrir o 7º selo. Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Houve então um silêncio no céu por cerca de meia hora. Há pelo menos 2 interpretações do silêncio de meia hora no céu. Primeiramente, ele seria devido à partida das hostes celestiais em direção à terra. Ou seja, não há nenhum anjo no céu. Todos os anjos estão acompanhando Cristo no retorno. Todos os anjos do céu agora estão, imagina a cena, acompanhando Jesus no seu retorno à terra para levar-nos ao encontro com Cristo nos ares. A segunda possibilidade, o silêncio, refletiria a expectativa das coisas que aconteceriam e faria uma ponte com as 7 trombetas, Apocalipse capítulo 8 até Apocalipse capítulo 11. E que promessa Deus oferece ao seu povo entre o 6º e o 7º selos? Apocalipse capítulo 7, verso 16 e 17. Veja a promessa, veja a revelação de esperança para você. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém? O Senhor promete que nunca mais passarão por aflições. Deus jamais abandona os seus filhos. Apesar de dificuldades e perseguições que eles sofrem, o Senhor promete que nunca mais passarão por aflições. Serão apacentados pelo Cordeiro que age como um pastor e os guia às fontes de água da vida. E o próprio Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vejam então que maravilha é nós compreendermos essa temática. Entendemos que o próprio Deus,
Ele nos livrará de todo tormento. É isso que nós estamos falando nessa série Apocalipse, Revelações de Esperança. Você vai visualizar na sua tela, ok? Um diagrama. Ok, amigos? Então, veja na sua tela aí, agora está aparecendo um gráfico, os 7 selos, e você pode perceber ali que nós temos, então, de forma mais didática, para você memorizar bem aqui essa questão que nós abordamos, essa temática, você vai ver desde o primeiro selo até o 7º selo, o significado, a representação, e nós temos ali, então, algumas informações extras que vão ajudá-lo a tornar um pouquinho mais didático o processo de compreensão dessa profecia tão importante para cada um de nós. Eu mostro para vocês aqui também, acompanhe aí na tua tela, você pode ver aqui o gráfico das 2.300 tardes e manhãs que eu mencionei anteriormente. Brevemente, o que eu estou mostrando, você vai receber esse material em PDF, mas para você só ter uma ideia, que você poderá posteriormente estudar na sua casa de uma forma mais detalhada e compreender melhor essa temática. Voltando aqui, então, nós vamos agora concluir, fechar este tema, este estudo. Eu creio que foi enriquecedor para cada um de nós, aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus, e eu quero levá-lo a um compromisso com Deus nessa noite. Você entendeu que os 7 selos representam períodos históricos que se relacionam com o mundo e a igreja cristã, e que findam com a volta de Jesus. E eu gostaria de convidá-la a comprometer-se a se preparar diariamente para este encontro que durará por toda a eternidade. Eu quero convidá-lo, amigo, a tomar uma decisão de estudar melhor a palavra de Deus, conhecer o plano dele para a tua vida e estar pronto quando Jesus vier. Esse é o meu apelo, curto, direto, para você aceitar a Cristo e estar pronto quando ele vier. É esse o seu desejo? Feche os teus olhos e eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. Obrigado pela compreensão que tivemos da tua palavra. Queira abençoar a cada um que tomou uma decisão ao teu lado nessa noite. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima transmissão. No próximo domingo, retornamos então com a série Apocalipse, Revelações de Esperança. Feliz semana para você.